Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para o concurso da Polícia Penal do Estado do Piauí 2024. Lembrando sempre, pessoal, antes da gente começar a nossa aula, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Acessa lá, tenho certeza que vocês vão gostar muito dos nossos cursos de informática. Bem, vamos então à nossa questão de hoje. Acompanhe a leitura, a questão diz assim: no Microsoft Word 2019, é possível formatar o texto escrito no documento de diferentes formas, né? Como exemplos dessas formas, tem-se os temas e estilos de texto pré-definidos no programa, né? Adicionar e formatar texto, aqui é um texto que foi extraído desse site aqui, Microsoft Support, disponível lá em support.microsoft. Aí vem a questão. Com relação a essas opções de formatação de textos no Microsoft Word 2019, qual das opções contém a funcionalidade que permite copiar a formatação de um texto formatado previamente para um novo texto contido no corpo do mesmo documento? Letra A, copiar texto. Letra B, Word Art. Letra C, marca d'água. Letra D, pincel de formatação. E a letra E, hifenização. E aí, pessoal, qual dessas respostas é a correta para a questão? Para descobrir isso, nós temos que observar na prática, né? Então, eu vou pegar aqui o meu Word, acabei de abrir aqui meu documento do Word, tenho já um texto que eu coloquei, e observa o que eu vou fazer aqui, pessoal. Vou selecionar uma determinada palavra aqui, vamos selecionar essa palavra Lauren, e vamos alterar a sua formatação. Então, vamos colocar aqui fonte negrito, que deixa a fonte mais espessa. Vamos colocar o tamanho da fonte, em vez de tamanho da fonte 11, vamos colocar tamanho da fonte 20, quer dizer, deixá-la num tamanho maior, né? Vamos colocar também itálico, que ela fica inclinada, e também vamos colocar sublinhado, que é uma linha na parte inferior. Percebe que, então, a palavra Lauren tem diversas alterações, diversas formatações diferentes do restante do texto, porque ela tem um tamanho de fonte maior, ela está em negrito, está em itálico, sublinhado, tem várias formatações de fonte que são diferentes do restante do texto desse documento. Eu gostaria de aplicar essa mesma formatação que eu tenho nesta palavra Lauren em outras palavras, outros textos aqui do meu documento. Para isso, nós temos um recurso sensacional que é capaz de copiar a formatação de um determinado texto e aplicar esta mesma formatação em outras posições dos textos do documento. Esse recurso nós chamamos de pincel de formatação e nós encontramos ele dentro do grupo área de transferência da guia página inicial do Excel. Observa comigo aqui. Eu primeiro vou selecionar a palavra da qual eu quero copiar a formatação. Então, eu quero copiar a formatação da palavra Lauren. Então, primeiro selecionei a palavra Lauren. Depois, eu vou aplicar um clique no botão pincel de formatação. Se eu aplico um clique, ele aplica a formatação e logo perde a ação. Se eu aplicar duplo clique, ele aplica a formatação e mantém a ação do pincel para que eu continue aplicando essa formatação em outros textos. Então, você pode aplicar um ou dois cliques, ou ainda usar o conjunto de teclas de atalho Ctrl+Shift+C, para copiar essa formatação e depois selecionar outra palavra e aplicar o Ctrl+Shift+V para colar essa formatação. Bem, sabendo disso, vamos primeiro selecionar um clique, certo? Então, um clique no botão pincel de formatação e aí eu clico sobre outra palavra aqui, sobre Ibero, ó. E aí percebe que ele copiou a formatação que tinha na palavra Lauren para a palavra Libero, que é negrito, itálico, sublinhado, tamanho 11. Por que ele fez isso? Porque eu apliquei um clique no botão pincel de formatação, ele copiou essa formatação para essa outra palavra, mas perdeu a ação do pincel, ó. Se eu clico em outras, não faz mais. Como é que eu faço aqui dentro como é que eu faço aqui dentro do Word para copiar essa formatação e manter a ação do pincel para continuar aplicando sobre várias posições textuais? Para isso eu vou aplicar duplo clique no pincel. Então observa agora, de novo vou selecionar a palavra Lauren, que é a qual eu quero copiar essa formatação. Vou aplicar duplo clique agora no botão pincel de formatação, duplo clique com o botão esquerdo do mouse, certo? Duplo clique. Agora eu vou clicar sobre a palavra massa e ele aplicou essa formatação. E posso continuar, ó, clicando em outras palavras que ele continua aplicando essa formatação, ó, sem perder a ação do pincel.
Porque justamente eu fiz um duplo clique, e quando a gente aplica duplo clique, ele mantém a ação do pincel para que eu continue aplicando essa mesma formatação a outras posições a mais, né? Bem, se eu quero agora desativar esse pincel, eu clico uma vez agora no botão pincel de formatação ou pressiono a tecla ESC do teclado, e aí ele desativa o pincel, que é o que vocês viram. E uma outra maneira, pessoal, que nós também podemos usar o pincel de formatação é usando as teclas de atalho que estão indicadas ali mesmo no texto do próprio botão pincel de formatação que aparece quando eu posiciono o ponteiro do mouse. O que está escrito ali? Ó? Diz pincel de formatação, Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V. Quer dizer, se eu aplicar Ctrl+Shift+C na formatação desejada e depois Ctrl+Shift+V onde eu quero aplicar, ele também faz essa função. Vamos observar na prática então. Vou selecionar a palavra Lauren e vou pressionar Ctrl+Shift+C. Aí ele copiou essa formatação. Agora eu vou selecionar a palavra Magna e vou pressionar Ctrl+Shift+V. E aí ele cola essa formatação. Então o Ctrl+Shift+C copia a formatação e o Ctrl+Shift+V cola essa formatação. É uma outra maneira, diferente aí, de também usar o pincel de formatação. Vamos só ler o texto que está indicado pela própria Microsoft aqui no Word. Diz assim, ó, gostou da aparência de uma seleção específica? Você pode aplicar esta aparência em outro conteúdo no documento. E aí ele diz ali, ó, para começar, selecione o conteúdo com a formatação desejada, depois clique em pincel de formatação, depois selecione algo para aplicar automaticamente a formatação. E ele ainda dá informações, dizendo para aplicar a formatação em vários locais, clique 2 vezes no pincel de formatação, que é justamente o que eu mostrei para vocês na prática, né? Se você quiser continuar aplicando essa mesma formatação em outros textos desse mesmo documento, aplica duplo clique, porque aí você aplica a formatação e ele mantém a ação do pincel para que você consiga aí aplicar em outras posições textuais, tá? Beleza, pessoal, descobrimos aí então no passo a passo como usar esse recurso. Aqui então a resposta é qual? Olha lá o que a questão dizia. Com relação a essas opções de formatação de texto no Microsoft Word 2019, qual das opções contém a funcionalidade que permite, olha o que ele diz aqui, copiar a formatação de um texto formatado previamente para um novo texto contido no corpo do mesmo documento. Então, quem permite copiar a formatação de um texto e aplicar essa mesma formatação num outro texto desse mesmo documento é, sem dúvida nenhuma, o nosso pincel de formatação que nós temos aqui na letra D de Dinamarca, que é, de fato, o gabarito e a resposta desta questão. Não era copiar texto, o copiar texto ele não vai copiar só a formatação, vai copiar o texto também, né, que é o Ctrl+C, depois Ctrl+V para colar. O Word Art é dar uma aparência mais artística a um texto, marca d'água é colocar uma imagem ou um texto de fundo do texto padrão, para ficar bem fraquinho, como se fosse uma marca d'água. E hifenização, aqui está a hifenação, mas a hifenização é um recurso que existe, não hifenação, a hifenização é para colocar hífen no final lá de uma determinada linha para separar uma palavra na sua outra posição, para não alterar muito o espaçamento que existe entre os caracteres, tá? Ou entre as palavras. Aqui, pessoal, a única resposta plausível para a nossa questão, letra D de Dinamarca, de fato, o pincel de formatação. Valeu, pessoal, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!